Fala galera, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Inova NASA Week. Hoje, junto aqui com o professor Leonardo, nós vamos conversar sobre as tendências para 2021, para esse ano que já começou, não é mesmo, professor? É isso mesmo, professor, e a gente vai falar da última moda verão praia. Brincadeira, gente, não é isso não. A gente vai falar sobre aquilo que a gente vai, um pouquinho do que a gente vai estudar nesse 2021 e que é uma tendência e que a gente precisa chamar a atenção para a gente entender um pouquinho melhor o que a gente vai fazer, né, professor? A gente tem que olhar, porque se a gente for para o Google colocar tendência 2021, vai sair qual tecido vai utilizar, qual a cor da roupa. A tendência que nós vamos falar aqui são tendências econômicas, tecnológicas, tendência no mercado de emprego e de que maneira isso tudo vai afetar a nossa vida. Exatamente, vai impactar diretamente o seu estudo e vai impactar o seu dia a dia. Afinal de contas, o Inova NASA é isso, é para criar o cidadão do século XXI. Bora lá? Bora lá! O primeiro que a gente vai falar é sobre a infodemia. Professor, mas que é isso? A gente nem passou essa pandemia do Covid, você está vindo com outra? Exatamente, ela já existia. E muitos de vocês já falaram sobre isso esse ano no Inova NASA, que foi a questão das fake news, que é a quantidade enorme de informações que estão surgindo o tempo inteiro e a gente não sabe distinguir o que é verdade e o que é mentira, né, professor? Realmente, parece que o pessoal ficou em casa e passou a publicar todo e qualquer tipo de informação. Não sei se vocês receberam, por exemplo, um senhorzinho dizendo que água morna com vinagre curava Covid, por exemplo. Então, assim, além da pandemia da Covid... Essa é a receita da vovó, né? Além da pandemia da Covid, nós tivemos essa infodemia, que nada mais é do que uma deformação da nossa sociedade que tem origem nas fake news. E tudo indica, infelizmente, que em 2021 essa tendência vai permanecer e cabe a você que nos assiste a ter o discernimento das informações que você recebe e que você propaga na rede. E isso impacta muito a gente no dia a dia dos estudos do Inova NASA, porque muito daquilo que a gente pesquisa, às vezes até encontra nas redes sociais. E vai ver, por exemplo, essa do Covid, 70% das informações sobre o Covid vinham de influenciadores, políticos, pessoas que estavam falando sobre isso. E muitas das vezes todo mundo virou especialista antes, né, em imunologia, alguma coisa assim, né? Hoje é em vacina, todo mundo é especialista em vacina. Enfim, não dá para acreditar nisso. A gente precisa ir a fundo e fazer pesquisas mais detalhadas. Isso é parte do Inova NASA. A gente vai ter que fazer ainda mais com essa infodemia de informações, com essas informações da rede social, que muitas vezes são superficiais, né, professor? Exatamente, buscar sites de checagens. Alguns squads aqui do Inova NASA trabalharam com esse tema. Então, em 2021, fique atento para essa evolução da infodemia e que a gente não seja acometido por ela. O segundo ponto que a gente gostaria de discutir é sobre a internet das coisas, IoT. O que é IoT, professor? O IoT é a internet das coisas, igual o professor Alexandre falou, ela vem com o 5G, né? Com o famoso 5G. O que tem só no Brasil, professor? Inventaram, eu vi uma propaganda da TIM esses dias falando que tem o 4,5G. Coisas que só tem no Brasil, jabuticaba e 4,5G. Mas aqui, falando sério, internet das coisas. Já ouviu falar na Alexa, por exemplo? A internet das coisas, ela está muito ligada a você colocar a internet. Hoje a internet está restrita ao smartphone, ao computador, a um dispositivo de segurança ou outra. Quando a gente fala internet das coisas, é que todos os itens, todos os objetos que você tiver na sua casa vai ter conexão. A geladeira vai ter conexão, o fogão vai ter conexão, sua cama vai ter conexão, enfim. Tudo vai estar interligado dentro da internet das coisas. E isso vai ter implicação direta na nossa vida, não é? Exatamente, as cidades, né? Você fala das cidades inteligentes, onde tudo vai ser direcionado, a gente vai poder ter inclusive veículos, né? Aquele sonho de ter um veículo que dirige sozinho, e aí vem um monte de problemas, né, professor? Que é a questão de quem vai tomar as decisões, um novo direito, a questão da geladeira que pede as coisas sozinhas, aí tem a inteligência artificial, que é tema do nosso próximo bate-papo, não perca. Então a internet das coisas, ela permite uma revolução na forma como a gente vive em sociedade, na forma como a gente vai consumir as coisas, e a gente vai falar um pouco mais disso sobre inteligência artificial. E se coloca muito na questão da internet das coisas, ela está relacionada à quarta revolução industrial, ou seja, toda maneira que a gente vê os itens, os utensílios, eles vão ser todos repensados, até mesmo os métodos construtivos e tudo que a gente vê. Então nós estamos no meio
desse processo de mudança. A gente vai ver a internet das coisas ganhando espaço. O que era ficção científica na década de 90, ou quando nós tínhamos a idade dos nossos alunos, vai se tornar realidade. Em 2021, a gente retoma esse tema da internet das coisas, que vai afetar diretamente o terceiro tema que a gente quer falar aqui, que é o futuro do trabalho. O futuro do trabalho, a gente já falou muito sobre ele nesse ano de 2020. A gente começou o ano falando sobre isso e o impacto sobre ele ainda foi maior. Né? Algumas coisas que falaram, a telemedicina é algo que vai vir aí algum dia acontecer. Né? Somente nos Estados Unidos tinha em torno de 36 milhões de consultas, passou para quase 1 bilhão da quantidade de utilização dessa forma. Então, assim, são muitas coisas que mudaram, né? Que fala-se muito no novo normal, né, professor? Mas não tem essa questão novo normal. São as mudanças que acontecem em função da aceleração desse processo digital que a gente viveu com o Covid. Não, e no mercado de trabalho, a gente tem, primeiro, o home office veio para ficar. Sobretudo em alguns segmentos de consultoria, de profissionais liberais, já está provado que não há necessidade de muitas reuniões presenciais ou viagens de trabalho. Na questão do futuro do trabalho também, agora em 2021, vão ter muitos operadores dessas novas tecnologias que surgiram. Então, da tecnologia do streaming, da tecnologia da telemedicina, como você colocou. Então, é importante a gente se antenar, porque tem um lado bom da evolução e da tecnologia e tem um lado ruim. Estima-se que até 3 bilhões de pessoas serão substituídas no futuro do trabalho pela internet das coisas, pela inteligência artificial. Então, cabe ao cidadão do século XXI estar pronto para fazer frente ao futuro do trabalho. Senão, quando ele chegar ao mercado de trabalho, ele já vai estar defasado. Então, a gente tem que estar antenado para entender esses processos de mudança, para a gente não ficar para trás. E uma grande habilidade, professor, que a gente faz isso muito no Inova NASA e vai fazer ainda mais em 2021, junto com outras disciplinas, inclusive, é a criatividade. A criatividade, ela é só nossa, ela não é do robô. A gente vai falar um pouquinho mais disso na inteligência artificial também, mas a criatividade faz com que a gente consiga mudar, criar coisas novas. E como é que você faz isso? Quais as disciplinas? Por exemplo, sociologia, filosofia, o próprio Inova NASA, artes, são aquelas que estimulam a gente a poder pensar de uma forma diferente. E essas pessoas vão precisar ser mais criativas, algo que é nosso, é mais humano. Talvez sejamos mais humanos com esse tanto de tecnologia chegando aí. São contradições desse momento que a gente vive, contradições dessas tendências, porque outro ponto negativo, se a gente for ver tendência para 2021, que é o seguinte: o mundo não gerou, nunca gerou tanta riqueza, o mundo está numa geração de tecnologia gigante, mas ainda temos um grande contingente de pessoas que não tem acesso à comida, que não tem acesso ao mercado digital, que não tem não tem acesso à informação. Então a gente percebe que dentro dessas tendências, a gente precisa buscar essa humanidade que você colocou. Para quê? Para que as pessoas sejam incluídas nesse novo universo digital. E em relação a isso que a gente está falando, do futuro, né, das profissões, a gente tem um exemplo claro que aconteceu agora recentemente, que é a mudança também nas finanças. Como que as finanças vão evoluir? E eu estou falando isso porque a XP, que tinha uma bela de uma estrutura, né, uma grande corretora que está para virar banco, em São Paulo, criou toda uma estrutura de home office. Está mudando para o interior de São Paulo, quem quiser ir para lá vai, quem não quiser trabalha de casa, porque mudou a forma como a gente lida com o dinheiro hoje. Até o dinheiro em si a gente não está mais utilizando. Como um todo, nós estamos vivendo alguma desmaterialização, tanto do consumo, mas também dos meios de pagamento. Então, no ano passado nós ouvimos falar do Pix, e esse ano o Pix já é uma realidade, em que você pode fazer uma transação a qualquer hora, a qualquer momento, e isso vai ser uma tendência muito forte para 2021, em que nós vamos ter um aumento acelerado da participação das fintechs, os meios de pagamento como PicPay, PagSeguro, PayPal e tantos outros, em que nós vamos ver uma diversidade de meios de pagamento, e isso fruto da desmaterialização, tanto do consumo, tanto desse processo econômico. E essa desmaterialização inclui, inclusive, as agências, que aí volta no assunto que você falou anteriormente. E o trabalho? E os gerentes dessas agências? Né, os operadores de caixa? Como é que eles vão ficar nessa história? Porque, por exemplo, eu
Hoje só tem um banco, e esse meu banco só tem uma agência e ela é virtual. E os outros? Esses dias mesmo saiu a notícia do Banco do Brasil que ia fechar 112 agências. Quer dizer, como é que vão ficar essas pessoas? Então é até importante a gente colocar dentro das tendências que a gente fique alinhado, porque algumas profissões, infelizmente, serão extintas, e às vezes quando a gente estiver aqui falando das tendências para 22, vão ser assuntos que nós nem conhecemos. Professor, e para encerrar esse nosso assunto, ainda nesse link, é a nossa economia circular. Quer dizer, essa pessoa que muitas vezes vai deixar de ser operador de caixa, vai realizar o sonho dela de fazer pulseira de miçanga e vai vender isso para o mundo inteiro de uma forma fácil e como ela nunca imaginou. Isso também é possível, não é? Isso é possível. Nós tivemos uma evolução muito grande, sobretudo no e-commerce, e nós temos também uma consciência muito grande por parte das pessoas. Está provado que a economia circular ela é boa para a economia como um todo, porque ela é capaz de absorver diversos setores econômicos e ela também tem uma sustentabilidade maior do que os modelos tradicionais de negócio. Sim, onde as pessoas vão poder inclusive fazer trabalhos manuais ou mesmo lojas, igual eu vi esses dias, eu vi uma loja muito interessante de brinquedos. Quer dizer, brinquedo do seu filho, naturalmente ele vai mudando ali, e aí você pode vender para essa loja ou trocar por essa loja por um brinquedo mais novo, onde a gente vai repassando isso e a utilização de menos plásticos, né, de menos outros produtos químicos que também agridem o meio ambiente, a gente vai reduzindo esse consumo como um todo. Temos isso em aplicativos de carona, em carros compartilhados e um conjunto de informações. Se liga na descrição do vídeo que nós vamos colocar diversos links para que todos esses temas, esses assuntos, que às vezes você não tem muita similaridade com isso, você vai poder buscar aqui no link e se informar cada vez mais. E não se esqueça, daqui a pouco tem o nosso bate-papo de inteligência artificial. Inova NASA Week.